Oi, gente, meu nome é Camila, esse é mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar um pouco sobre paradoxos. É uma explicação breve e bem simples. Paradoxo seria uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica ou uma situação que contradiz a intuição comum. Simplificando, o paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Na teoria mesmo, eu separei 3 paradoxos para tentar explicar para vocês, na prática, o que seria paradoxos. O primeiro paradoxo que eu vou falar e que para mim também é o mais fácil de se entender, de aprender, é o paradoxo do mentiroso. Esse paradoxo é nada mais nada menos que uma frase que se autoanula, uma afirmação lógica que não é realmente lógica, como, por exemplo, todos os brasileiros são mentirosos. Na frase todos os brasileiros são mentirosos, a afirmação se torna um paradoxo porque, primeiro, eu sou uma brasileira. Se eu falar que todos os brasileiros são mentirosos, eu estaria mentindo, o que anularia a frase. Porém, se eu estiver falando a verdade, isso significa que eu não sou mentirosa, o que também anula a minha afirmação. Resumindo, eu como uma brasileira, falando a frase todos os brasileiros são mentirosos, a frase se anula por 2 motivos. Primeiro, se todos os brasileiros são mentirosos, a frase dita por mim também é uma mentira, o que anula a frase. E segundo, se eu estiver falando a verdade, significa que eu não sou mentirosa, o que anula também a minha afirmação. Bem simples, né? Embora a abstração seja feita pelo próprio mentiroso, a frase por si só conta uma contradição. Por exemplo, se esta frase é falsa por verdadeira, então a frase é falsa. Mas se esta frase é falsa for falsa, então ela é verdadeira, e assim por diante. O segundo paradoxo seria o navio de Teseu. Ela consiste em uma pergunta simples. Se um barco tiver toda a sua madeira restaurada, ele continuará sendo o mesmo barco? Em resumo, o navio de Teseu estava com Teseu e jovens de Atenas retornando de Creta. Tinha 30 remos. Com o passar do tempo, partes do navio apodreciam e eram restauradas, até que o navio ficou totalmente renovado. O paradoxo foi discutido por muitos filósofos, como Sócrates e Platão. Na teoria mesmo, há 2 versões. Número 1. A versão simples. Seja A, o navio em que Teseu começou a sua viagem, e B, o navio em que Teseu terminou a sua viagem. Agora, suponha que Teseu havia deixado uma peça original do barco A no barco B. Uma peça é suficiente para que o barco A seja igual ao barco B? Ou não? A segunda versão, sendo ela mais complexa, é igual à versão simples, mas com uma adição. Havia outro barco, o barco carniceiro, que pegava as partes que Teseu atirava do mar e utilizava para se reconstruir. O carniceiro, ao acabar a viagem, é um navio que se propõe de partes do navio principal que Teseu começou a viagem. Explicando melhor, o barco carniceiro seria construído das partes apodrecidas do barco principal de Teseu. Essa nova versão dá origem a uma pergunta: se ambos os navios mudaram sua identidade por serem reconstruídos ou se eles continuariam sendo o mesmo navio desde o início da viagem. Esse, eu não vou mentir, me complicou um pouquinho. Agora o último, o dilema do crocodilo. Relaxa que para mim esse foi bem mais fácil de entender. Esse paradoxo também é conhecido como cisma do crocodilo. É um paradoxo simples e da mesma família do paradoxo do mentiroso. Por isso, ele é um pouquinho mais fácil de ser compreendido. A premissa diz que o crocodilo, tendo roubado uma criança, promete a seus pais que sua criança será retornada e se, apenas se, os pais pudessem prever corretamente se o crocodilo irá devolver ou não a criança. Aí que está o tal problema. Se o pai ou a mãe da criança disser que ele irá devolver e essa for a intenção do crocodilo, ele terá que devolver a criança. Porém, se o pai e a mãe responder que ele não irá devolver e essa for a intenção do crocodilo, ele também irá devolver a criança, pois os pais acertaram a resposta. Entretanto, se a resposta for que ele não irá devolver a criança, mas a intenção do crocodilo for devolver a criança, ele terá que devolver, surgindo vários e vários impasses. As respostas do pai ou mãe será
logicamente plausível na maioria das vezes, mas no caso do crocodilo, ele se encontrará em um dilema, pois, ao depender da resposta recebida, ele acabará tendo mais chances de violar os termos do acordo, tendo assim que devolver a criança de uma forma ou outra. A questão do crocodilo deve fazer, portanto, paradoxal. Não há soluções justificáveis, não há um final plausível. Sempre vai haver outras e outras teorias para falar o que aconteceria com a tal criança. E aí, gente, agora que eu expliquei mais ou menos o que seria paradoxos, vocês conseguiram entender ou ficou de um jeito muito rápido? Enfim, era isso. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Beijo!